Matheus Mata. Boa. O que a gente tá fazendo aqui hoje, mano? Bora falar de Buyer Journey? Não. O que a gente tá fazendo aqui hoje? Pô, a gente tá gravando podcast. E quais são as áreas que está envolvido esse conteúdo aí? Cara, a gente pegando esse conteúdo, a gente vai entrar aqui no que talvez seja a coisa mais importante quando a gente fala de high ticket para gestão de tráfego. Muita gente... tem um hype agora, né, no mercado, esses tempos de como que eu vendo high ticket, como que eu cobro mais caro nos contratos. É legal, né, a ideia de pensar em você vender mais caro para ter as mesmas horas de entrega. E, consequentemente, mais margem. Um contato mais próximo também, né? Sim, um contato mais próximo com o cliente, exatamente. E isso acaba sendo algo mais premium. Só que tem algumas premissas para que isso funcione. E a Buyer Journey, a análise da Buyer Journey e a escolha do estágio da Buyer Journey, que a gente vai explicar aqui já o que é. Que é o que a gente vai falar aqui. É o que a gente vai falar aqui. Isso conversa. Na conversa, não no podcast. Isso é o que eu acho que talvez seja grande parte do que vai influenciar se você vai conseguir vender high ticket ou não, com gestão de tráfego. Certo. E dentro do tema escolhido hoje, então... E a gente vai trazer acho que assim, máximo de profundidade, porque em vários conteúdos meus, eu cito com assim... Vamos pegar a caixinha de pergunta no Stories. A galera sempre me pergunta, não sei o quê, vender high ticket, gestão de tráfego. E aí eu sempre trago isso, mas eu não consigo aprofundar, porque é um assunto que talvez ele não seja extenso demais para ter um curso de Buyer Journey ou algo nessa linha, mas ele também não é curto demais a ponto de uma caixinha de stories ou, sei lá, 2 minutos de explicação, isso resolva. Acho que a gente tem que passar um pouco mais com profundidade o porquê que a coisa funciona dessa forma. Né? Então, acho que pra gente começar, o legal é a gente definir o que é a Buyer Journey. Perfeito. O que é a Buyer Journey? Buyer Journey, então, para tradução, é jornada do comprador. Certo? Tradução literal é essa. Esse conceito da Buyer Journey... Aqui no Brasil é jornada de compra, que a galera fala muito. Jornada de compra, a galera fala muito, isso aí. Exatamente. E para título de entendimento, né, inicial, cara, é assim, todo mundo tem um estágio que vai estar, naquele momento, mais propício ou menos propício. E aí a primeira coisa, quando eu começo a falar de Buyer Journey, a primeira coisa que a galera fala assim, são os níveis de consciência. Igual o Eugene Schwartz, né? Ele fala naquele livro Breakthrough Advertising. É um livro famoso, raro, inclusive, mas tem muito conteúdo na internet feito em cima do conhecimento desse livro para falar de 5 estágios, tá? De nível de consciência de um comprador. Aí a galera pergunta, é isso? É a mesma coisa? Eu falo, cara, não necessariamente. Tá bem próximo. Tem similaridade, mas não quer dizer que é igual aquilo ali. Exato. E simplesmente porque a questão da Buyer Journey, a gente não vai analisar o nível de consciência no sentido que a gente analisa na metodologia do Eugene Schwartz. Por quê? Vamos, sim, né, separar esses dois conhecimentos primeiro. O Eugene Schwartz, é legal você utilizar aqueles 5 níveis de consciência quando você vai escolher, principalmente, que tipo de abordagem na sua copy você vai utilizar. Perfeito. Então, a profundidade disso, o que é? Cara, se eu pego vamos tentar trazer um exemplo aqui, né? Se eu pego uma pessoa que ela, sei lá, nunca na vida ela teve um celular. Ela mora num país, assim, super pobre e tal, com muita dificuldade, e ela nunca viu um celular de perto. Se você chegar para ela para explicar o que é um celular, vamos pegar mais profundo ainda, uma tribo indígena isolada do mundo, e ela não faz ideia do que é um celular. Ela não faz ideia nem do que é a capacidade de você conversar com uma pessoa à distância, por exemplo. Internet, nada disso. Se você pegar para explicar isso para ela, é uma parada muito louca, né? Que acontece. Sim. Porque imagina só, você chega para um membro de uma tribo indígena, vamos supor que você consiga se comunicar com ele no mesmo idioma, mas você vai explicar, olha, cara, isso aqui, ó, essa parada aqui, ó, você consegue fazer uma ligação, você consegue, tipo, ver a pessoa num vídeo, você consegue uma pá de coisa, você consegue, tipo, comprar aqui, velho, tem um negócio aqui que você faz, assim, que compra. Tipo,
Ele não sabe. Você aproxima e compra. Você tem noção disso? O cara não sabe nem o que comprar. Daria pra trazer também um paralelo, tipo assim, explicar pra minha tia-avó o que é criptomoeda? Cara, perfeito. Eu acho que o meu exemplo foi muito longe, o seu foi mais perto. Vamos pegar o seu exemplo, então. Explicar pra minha tia-avó o que é criptomoeda. Muito louco também, sacou? Então, o que é legal a gente pensar a gente tá dando exemplos extremos, mesmo da tia-avó, que é um pouco menos extremo que o meu. São exemplos mais extremos pra gente entender que quando a gente fala de nível de consciência, a gente tem que usar diferentes abordagens para explicar pra pessoa, para chamar a atenção da pessoa sobre aquele assunto. Se você chega pra sua tia-avó e fala assim, quer comprar Bitcoin baratão? O que sua tia-avó vai falar? Quer o quê? Comprar o quê? Bitcoin? Bitcão? Tipo, tá ligado? Ela é Bitcoin, aí tipo, o que é isso? Ou seja, você não vai vender Bitcoin pro sua avó, sacou? E aí o que a galera, a gente pega em nível de consciência é nessa análise. Então qual que é a abordagem que a gente vai usar? Buyer Journey, por outro lado, a gente está falando de uma simplificação de 3 estágios. Tá? Vamos pensar que são 3 estágios e eu vou aprofundar em cada um deles aqui. Mas você entendendo esses 3 estágios, o que você tem? Você tem 2 estágios menos propícios a vender, só que não vai acontecer o estágio, por exemplo, que a gente vai analisar no nível de consciência, não com tanta facilidade, da pessoa não saber o que é o Bitcoin. Ou, no caso, o seu potencial cliente de gestão de tráfego, ele nunca ter ouvido falar de marketing digital. Talvez ele pode até não saber o que é tráfego pago, sim. Para negócio local, por exemplo, isso pode acontecer dependendo do nicho que a gente está, dependendo do porte do negócio, mas também é menos comum. Então, o que a gente vai analisar, na verdade, não é só esse nível de consciência sobre o produto em si, mas sobre o problema que aquele cara tem, certo? Sobre se ele entende que ele precisa de uma solução, ok? Primeiro, na verdade, se ele entende qual que é o problema que ele tem, se ele tem clareza disso, será que ele tem clareza do problema que ele tem? Será que ele entende com clareza a solução que ele precisa? Talvez ele está tentando entender a solução. Ele já tem clareza do problema, mas não entende a solução. E muitas das vezes ele vai estar já selecionando a solução específica que ele quer. Ele já decidiu que ele vai contratar uma solução. Ele só não sabe se é a solução do Matheus ou do João. Ok? Então, como que a gente parte disso? Né? Os 3 estágios. Se você, primeiro de tudo, não tem clareza sobre os 3 estágios, o que acontece no seu funil de aquisição de clientes? A estratégia no geral, né? Estratégia no geral. Se você não entende, muito provavelmente você pode estar se perdendo em quem que você vai atrair. A comunicação tá ampla. Ampla. E, nossa, excelente. Muito ampla, tá trazendo todo mundo, tá abrindo demais. E às vezes o que a galera faz? Nem relacionado a nicho, talvez. Nossa, nem relacionado a nicho, perfeito. Muitas das vezes relacionado a, tipo, cara, será que esse cara vai comprar de mim ou não? Será que ele vai pagar mais caro ou não? Tá? Então, primeiro de tudo, para você entender qual canal de aquisição que é o melhor para você usar, quando eu falo canal de aquisição, para explicar até, Matheusão, porque tem gente que não está acostumado com o termo canal de aquisição e está tudo bem, é assim, se você usa tráfego pago, funil australiano, por exemplo, que é a metodologia que a gente usa, isso é um canal de aquisição. Funil australiano ele é uma forma de você adquirir clientes para gestores de tráfego. Outro canal de aquisição, prospecção ativa. É uma forma de você, sei lá, pegar o telefone, ligar ou botar uma ferramentinha ali no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, para poder atrair clientes. Ou melhor, para ir atrás de clientes, né? Melhor dizendo, na prospecção. Você não atrai, você vai atrás. Outra forma, de repente, é a indicação. Então, você tem um cliente, ele indica. Você tem um amigo, ele indica. Isso são canais. Citei 3 aqui, mas a gente tem muito mais canais do que só 3. Resumindo, então, pode ser o outbound no geralzão, que aí tem uma infinidade de possibilidade, desde o porta a porta, ligação, WhatsApp, LinkedIn. A gente tem o inbound, que aí, é outra infinidade de possibilidades que a gente tem dentro da estratégia. Nós temos um 3º canal aí que eu costumo brincar, que é um funil em W, é o canal de indicação.
E aí você tem as vantagens e desvantagens de cada um. Depois a gente pode gravar uma conversa. Uma conversa podcast, só falando disso. Não existe nome pra isso aqui, é uma conversa. Só pra falar desses três tipos de canais também. Sim. Mas trazendo isso pra By Journey, então, que a gente tá trazendo aqui, então. Dentro desse ponto, ter uma estratégia clara, que ela não seja ampla e que a gente entenda em qual nível que esse cara tá, para que a gente consiga ser mais assertivo na comunicação com o nosso... possível cliente. O cliente ideal que a gente está buscando. Não, e aí que tá. Aí que mora a grande questão. Se você não consegue entender os 3 estágios, muito provavelmente você vai escolher aleatoriamente qual que vai ser o canal de aquisição que você vai usar. Então, por exemplo, a galera fala muito sobre prospecção ativa para gestão de tráfego. E aí, quando me perguntam sobre isso, você sabe o que eu respondo? Eu respondo assim... você tentar trazer cliente para gestão de tráfego fazendo prospecção ativa é tipo, ao invés de você fazer tráfego, você fazer tráfico, você ser um traficante. Sabe por quê? Por quê? Nunca use o seu produto. Perfeito. Isso é massa. Não é assim. O traficante, ele não usa a droga que ele vende. Então, peraí, o gestor de tráfego, por que ele não usa o tráfego para trazer cliente? E aí, na maioria das vezes, cai no seguinte ponto. O porquê dele não usar isso é que ele não entende Buyer Journey. Perfeito. Olha que louco. E aí ele escolhe o canal mais fácil, entre aspas, né? Na visão dele, para trazer cliente. E qual que é o canal mais fácil na visão dele? Eu não vou investir R$6 por dia, 10, 20, 30, 50, R$100 por dia no tráfego. Eu vou investir 8 horas do dia. Eu vou investir 8 horas do dia ligando pra galera. E atormentando gente aqui para tentar vender. O ponto aqui é importante a gente frisar o seguinte... Não é para quem... Lógico, essa opção é para aquela pessoa que já tá mais madura, já tá num nível de... já tem não tá iniciando. Porque, velho, quando você tá iniciando... Qualquer coisa vale, irmão, você é louco. Você não tem alternativa. Você tem que trazer cliente, isso. Tem que trazer cliente. Você tem que ganhar experiência, aí, trazer resultado pros clientes. Desde que seja, você fazer uma visita e conversar com o cara, seja fazer uma ligação... Um evento, um networking... Então, assim, a gente não tá falando desse fato isolado. A gente tá trazendo aqui uma estratégia... com profundidade... mínima para um cara que ele já tem experiência. Uma estrutura mínima. Não é assim, o cara tem 10 clientes. Não, às vezes o cara tem 3 clientes, mas ele já conseguiu gerar resultado para aquele primeiro cliente de repente. Ele já não saiu, né? Ele não tá no zero. E eu posso falar uma coisa muito, muito louca. E assim, falando especificamente do gestor de tráfego, dono de agência, que está iniciando, ele não para para fazer uma conta muito importante. Sabe qual que é essa conta? Qual? A conta do tempo dele. Ele não entende isso. Então, assim, eu concordo que às vezes é difícil você parar e separar uma verba para tráfego dentro de uma linha que a gente tem aí 30, 40, 50 reais por dia, já dá para você começar a brincar. Cara, na boa, eu acho que tem que ser tipo um dízimo, velho. Você investir em tráfego como você é gestor de tráfego. Tipo, quando eu era pequeno, eu ia na igreja e tinha parada lá do dízimo, né? Que você dava lá, acho que era 10% que ganhava ou algo assim. Dízimo de 10, é isso mesmo. Eu acho que o gestor de tráfego, todo gestor de tráfego, na minha visão, tá? Isso é uma visão minha, mesmo iniciante, ele tem que ter 180 reais por mês para investir 6 reais por dia. Não trouxe nenhum cliente com esses 180. Mas você faz o que você faz. Você fala o que você faz também. Exato. Melhor dizendo. Você fala o que você faz também. Então, você chega pro seu cliente... Pode ser não ser a única... Pode não te trazer nenhum cliente com esses 180 reais, cara. Tá tranquilo. Mas você tá fazendo, saca? Mas vamos trazer isso aqui para fechar o raciocínio. Às vezes o cara que já tem essa condição, ou ele não parou para fazer conta de o seguinte... quanto que eu vou economizar do meu tempo e quanto que vale o meu tempo de fato? É exatamente isso. Porque se o cara entende isso... Eu vou te contar uma história rápida aqui. E isso mudou a rotina da minha casa. Sim. Tava muito estressante ter só uma faxineira e cozinhar por minha conta. Sim. E aí, eu fiquei pensando assim, quanto tempo que eu gasto pra cozinhar? Eu não sei cozinhar tão bem. Você gosta de cozinhar? Não de rotina. Tipo, não pro almoço dia a dia. Sim. Se eu paro durante o meu dia ali, eu vou ter que fazer a comida, depois vou ter que lavar a louça.
Aí, pô, por mais que às vezes você tenta consumir um conteúdo, você não vai aproveitar melhor aquele tempo durante a sua rotina. Total. Então, trazendo isso pro cálculo de hora-custo. Sim. Eu falei assim, cara, não tá dando certo. Por mais que eu só vou passar um filé ali, ou vou pegar uma coisa... Mano, não tá dando legal. Tentei cozinhar uma vez por semana. Pô, começou a dar mais certo. Então, tirava o domingo, fazia tudo. Uhum. O que aconteceu? Eu tava perdendo domingo. Sim. Quanto custa a minha hora de descanso, de lazer? Aí eu falei, não, vou pagar uma pessoa pra cozinhar. Investi, paguei acima do que o mercado paga normalmente pra uma diarista, porque eu queria uma que limpasse e cozinhasse. Mas eu entendi que valia mais o meu tempo. Sim. Trazendo isso pro gestor de tráfego, quando ele não faz, e às vezes o cara tá faturando 7, 8, 10 mil reais, mas ele não vê o dinheiro, e aí pode ser por uma desorganização, Sim. mas ele também não prioriza o tráfego, como você disse, cara, isso deveria ser obrigação de fazer. Por quê? Dentro dessa linha, se o cara consegue entender que se ele faz 2 ou 3 horas por dia de prospecção no dedo, se ele investir 10 reais por hora em outra, ou em estudo, ou estudar um pouco mais de copy, ou estudar técnicas de negociação, o cara pode ser muito mais produtivo. Total. E aí ele tá caminhando para criar um negócio de fato. Exato. Né? Que não ele dependa dele tanto. Dar mais atenção pro cliente. É. Então, o que eu entendo em relação a esse comportamento? Isso pode mudar o jogo do negócio do cara. Como mudou o meu dia a dia e a minha energia que eu gastava com o almoço. Mano, é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Sim. E aí eu resolvi isso. E a gente fala com o gestor de tráfego, velho, se você é gestor de tráfego, testa isso. Sim. Ou tenta entender a distribuição da sua hora. Se você alocasse um tempo a mais para estudar uma estratégia e outro tempo a mais para largar essa prospecção. Cara, isso é absurdo, porque aí a gente tá falando de produtividade, né? E é uma parada muito, muito forte isso. E aí quando a gente entende que você falou um ponto sobre o valor hora do cara, vamos pegar assim em resumo. E ele não para calcular isso. Agora pensa o seguinte. Piora isso que você tá falando. Por quê? Porque além de você gastar um tempo absurdo, às vezes... Aí o cara às vezes fala assim, não, mas eu vou fazer 1 hora de prospecção por dia aqui. Cara, beleza. O ponto é, mesmo que você fale assim, não, eu vou fazer pouco, eu peguei todas as ferramentas, eu vou investir em todas as ferramentas possíveis para automatizar a máxima. Um bot que manda direct, que chama bot, não sei o que, tal. Não, dominei as ferramentas, comprei o curso lá dos caras que ensina prospecção, não sei o que. Legal. Top. Reduzir de 6 horas para 1 hora por dia. Top. Parabéns. Agora é o seguinte, você não vai fechar high ticket com facilidade. Ou seja, a gente está falando de valor hora, você continua... Essa 1 hora, então, ela está valendo ainda muito pouco pelo retorno que você vai ter. Porque você vai continuar fechando o contrato de R$1.000, R$1.500, R$2.000. Por quê? Por conta da Buyer Journey. E a Buyer Journey, esses 3 estágios... Vou ressaltar de novo. Tem um estágio só, que é high ticket. Você não consegue pegar esse estágio quando você está batendo na porta de alguém. Ou seja, prospecção ativa, networking, evento, qualquer canal de aquisição que seja você indo atrás do cliente, que ele seja de uma premissa outbound, que é você corre atrás do cliente. A gente vai falar disso em outro episódio da nossa conversa sobre por que você não deve ficar indo atrás do cliente para vender high ticket. Na Buyer Journey você pega esse movimento, ele vai atrair os clientes que não são high ticket. Então, vamos explicar os 3 estágios aqui. Perfeito. E aí, eu quero que a gente volte nisso depois. Para falar o porquê que não funciona, então, vender high ticket no estágio errado. Ou como ele está alocando a energia errada e o porquê que a gente vai mostrar e como que ele vai... Cara, se a pessoa entender isso aqui, pode ser que ela não consiga aplicar de cara. Que ela vai ter que digerir e ela vai... Sim, mas ela vai já muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. Então, primeiro ponto, são 3 estágios. Problem Education. Beleza. Solution Research e Solution Selection. São esses 3 estágios.
Qual que é o melhor? Solution Selection. Vamos explicar cada um deles, então. Então, os dois mais difíceis, que a gente não consegue vender high ticket, é o estágio Não é que não 1, consegue, mas é difícil de vender. Tá. Muito mais difícil. A conversão high ticket é muito menor. Problem Education, então, primeiro. Que é o mais difícil de vender high ticket. Quer um dado da HubSpot? Quero. É 20 vezes mais difícil vender para Problem Education em relação a Solution Selection, que é o estágio high ticket. 20 vezes mais difícil. Cara, você tem noção do que é 20 vezes mais difícil? Tá ligado? Você vai ter que fazer, 20 vezes mais calls. É essa proporção. E são dados da HubSpot, né? É eu que tô falando isso. 20 vezes mais calls para você vender high ticket. De novo, não é que você não vende. É que é muito mais difícil vender high ticket. Então, olha só. A gente tem aqui o Problem Education. O Problem Education, o que é? Tradução, educação do problema. Então, é a pessoa que está se educando ainda sobre o problema que ela tem. Ela está no estágio da jornada de compra, da Buyer Journey, que ela ainda não entendeu nem exatamente qual que é o problema que ela tem. Então, como que você oferece uma solução high ticket para uma pessoa que não tem clareza do problema que ela tem? Tá entendendo a lógica disso? É louco, velho. Dentro trazer isso para o mundo real, então, para a gestão de tráfego, seria aquele tiozinho que tem ou o comércio local dele, a empresa dele no geral, e ele tá rodando lá já no automático há anos, ou vida começou toda. agora, aquele cara Sim. tranquilo, que até quer vender mais, só que não sabe quanto quer vender. Não, sabe e é o como quer seguinte, vender. ele abriu a porta do negócio dele. Às vezes esse cara... É muito comum isso, tá? Às vezes esse cara, antes da pandemia, ele tinha uma vida. E o negócio dele, as pessoas chegavam... Vamos pegar, ele tinha uma loja de som, ok? Automotivo. E aí as pessoas chegavam lá na loja de som dele. E aí, do nada, as pessoas pararam de chegar. Veio a pandemia, o mercado tá sofisticando, tá tudo mudando completamente, né? Você sabe uma ideia minha, por exemplo? Hoje eu não acredito que existe mais uma separação do negócio digital com o negócio físico. Para mim, todo negócio é digital. Alguns entregam fisicamente, mas todo negócio é digital. Se você não tá na internet, você vai morrer, velho. É natural. Então, esse cara, às vezes, é esse cara que ainda tá... Ele ainda não entendeu isso. Isso, ele tá com aquela clientela fixa, ele tá satisfeito ali. Não, às vezes ele não tá satisfeito. Tá. Não necessariamente. Ele pode estar extremamente insatisfeito. Ele só não tem clareza qual que é o problema. Entendi. Então, ele tá insatisfeito com o resultado, mas ele não entende como que ele melhora o resultado. Ele vive com isso. Vive com isso. E aí ele tá seguindo a vida dele, mas sem entender. Às vezes ele tá procurando entender, só que ele ainda não entendeu. Ou seja, você pode mostrar para ele... Tipo gestor de tráfego que não sabe fazer tráfego para ele mesmo. Exatamente. Você pode mostrar para ele? Pode. Só que qual que é a melhor forma de mostrar para esse cara? Não é metendo uma oferta na cara dele. Porque ele não tá preparado para receber essa oferta. Olha a energia que você gasta com esse cara. Exato. No fundo, a melhor forma de você educar esse cara para ele ir para um Solution Selection, por exemplo, ou um Solution Research, é de repente fazendo isso aqui, ó, conteúdo. É o mais caro. Caro, difícil Leva e tempo. não é automático. Ah, mas Bruno, você tá fazendo isso sem si? Não, cara, é outra parada. É outra parada. Existe uma forma de você vender mais fácil. E eu uso essa forma e 80% das minhas vendas são assim. O que a galera faz não entende isso. Por quê? Porque quando você fala de aprender gestão de tráfego, Matheusão, tem tem centenas, talvez milhares de especialistas no marketing digital ensinando gestão de tráfego. E todo dia chega uma solução nova. Todo dia chega uma solução nova. E aí o que esses caras fazem? Eles ensinam gestão de tráfego, eles criam um negócio dele baseado em conteúdo, ok? Eles criam um negócio dele baseado em conteúdo. E aí eles conseguem clientes, porque eles fazem conteúdo. Aí a galera começa a vir, aí começa a indicar, e aí, vira uma parada hypada. Mas ele também faz tráfego. Não, mas olha só, mas calma aí. O que ele faz? Ele não ensina o cara a trazer o cliente. Fazer o tráfego. Exato. Ele atrai pelo lifestyle dele. Pelo lifestyle. Outro dia eu vi um cara, eu ri muito disso. O cara me criticou lá e tal, botou lá, funil australiano, vergonha alheia, não sei o que lá. E aí o anúncio do cara, para poder trazer cliente para a agência dele, era assim: você é empreendedor? Me siga para mais dicas.
Esse é o anúncio dele para trazer cliente para agência. E sabe o que eu acho mais bizarro em relação a isso, velho? Essa galera, o digital no geral, todo mercado vai ter um pouco disso, mas a galera queima o próprio mercado. Queima o próprio mercado. E isso vai espalhando, vira um efeito cascata, porque todo mundo começa a fazer igual queimar também, isso. tipo... E o ponto aqui não é que essa forma que ele tá fazendo, não sou eu quem sou eu pra falar se tá certo ou se tá errado. Não eu acho que não é isso. E também eu entendo o comportamento dele, porque ele fica assim, todo dia vendo uma solução e a busca constante por um mecanismo único, para ter um posicionamento. E realmente, a internet a gente sabe que, velho... E o pior, a galera aprende uma coisa, faz o mínimo daquilo ali e acha que já pode sair vendendo. Exato. Aí, realmente, o mercado também se comporta, ele vai se queimando. Vai se queimando. Só que a galera também não preocupa em educar o mercado ou pesquisar sobre... Não, mas é porque a galera mesmo não tá ligada. Então, qual que é a parada? Esse cara, por exemplo, que o gestor de tráfego hoje, ele aprende com esses caras assim. E aí, esse cara... Só que esse cara, ele atrai cliente para ele através de conteúdo. Aí, na hora dele ensinar o cara atrair cliente, ele fala assim, você tem que trazer indicação, porque eu tenho aqui 60 clientes de indicação. Só que o cara não consegue replicar isso. A indicação dele, na verdade, veio através do conteúdo, através do posicionamento que ele criou na internet. E o que eu tô trazendo aqui é que existe outra forma de fazer isso. Mais enxuta. Mais enxuta, mais rápida e com resultado imediato. Uma máquina. Não é fácil. Não é fácil. Mas é simples. Só que não quer dizer que é simples, que não é fácil. Que é fácil, não. São coisas E também diferentes. Não é nenhuma bala de prata. Não é bala de prata. Quer dizer que vai subir uma estratégia ali e o cara já vai... Não é mesmo. Só que assim, é muito mais enxuto. É muito mais fácil do que você construir uma autoridade online. Mais efetivo. Mais efetivo, mais eficiente, mais rápido. Então, a proposta é essa. Não tô falando de certo e errado. Tô falando de mais fácil e mais difícil. E, mesmo assim, são questão de escolhas. Mais assertivo. Se o cara é gestor de tráfego e ele fala assim, não, eu quero criar um puta posicionamento online e eu vou passar aqui, produzir conteúdo e tal, cara, top. É um canal de aquisição, produção de conteúdo. Agora, se você perguntar para mim, um exclui o outro também? Não, você pode fazer os dois. Mas começa pelo mais fácil. Esse é o ponto. Perfeito. Que traz mais resultado. Então, aí, voltando para... Problem Education. Problem Education. E aí, o que é o ponto? A gente falou aqui, né, que é o gestor de tráfego, o especialista lá da internet com tantos mil seguidores, ele vai ensinar o cara a vender tráfego para todo mundo. Só que, se você não entende os 3 estágios, você vai pegar todo mundo, você não vai conseguir vender high ticket, aí vira aquela concorrência maluca. O Problem Education, existe uma característica muito particular dele, que é, se você não educar esse cara, ele pode até comprar, mas ele não paga high ticket. Vou te dar um exemplo. Eu fiz 9 meses de prospecção ativa, quando eu fundei a agência. 9 meses. E tinha uma coisa que eu não conseguia entender, velho. Eu falava, cara, não é possível que tem que ser assim. Que era o seguinte, o cara chegava na reunião comigo, muito custo eu marcava a reunião, alguém que eu tinha contratado marcava a reunião pra mim, e o cara chegava, e a postura desse cara era mais ou menos assim, vai lá, me fala aí o que você tem pra mim, então. Não quer dizer que ele falava necessariamente essa fala. Mas a forma como que ele estava se posicionando ali... Era tipo assim, me convence, Bruno. Não precisava... Às vezes, não é que o cara era arrogante. Alguns eram, sim, inclusive, mas não necessariamente isso. É que, assim, o posicionamento desses caras era... Me convença o que você tem. Nossa, para ver se eu vou comprar. Como é que ficava a sua energia? Você é louco. Drenado, irmão. Drenado. Eu fazia um dia inteiro de call, eu saía das calls, eu ficava tipo assim, meu Deus do céu, velho. Caramba. Por que isso? Porque a gente tá falando de... A maioria das vezes que isso vai acontecer, a gente tá falando de Problem Education. É um cara que ele não tá no momento para contratar o seu serviço. Então, assim, me convença aí, gestor de tráfego, que se eu tiver algo que cabe aqui no meu orçamento sem atrapalhar muito, eu pago para ver. Por que aparece a objeção de tipo, eu não confio que isso vai dar certo ou algo do tipo? É porque esse cara tá no estágio errado na maioria das vezes. Tá se educando. Exatamente. E o que acontece quando... Pensa a lógica. A lógica é, você bateu na porta de alguém, essa pessoa ela tá em Problem Education na maioria das vezes, velho. Porque se ela tivesse realmente já buscando uma solução... A probabilidade dela estar nesse estágio é muito maior. É muito maior. Porque se ela estivesse buscando uma solução, ela não estava esperando receber um contato seu. Ela está... Perfeito. Sacou? É uma lógica simples. Mas pode ser que você tenha um Solution Selection, Bruno,
no outbound ou quando você bate na porta ou qualquer coisa do tipo. Não, vai ter. O ponto é que vai ter muito menos. Então, esforço e tal, não sei o quê, cara, vai ter muito menos. Então, o Problem Education é esse cara, que ele tá se educando do problema, ele não entendeu ainda a fundo. Ah, Bruno, é o cara que nunca contratou uma agência? Não. Ele já pode ter contratado várias agências. Esse é o ponto. Isso não é um indicador, ele nunca contratou a agência, então ele é Problem Education. Não, ele já pode ter contratado várias agências. Por que ele pode ter contratado várias agências? Porque justamente ele pode ter contratado para pagar para ver. Só que aí esse cara não gerou resultado para ele não se alinhou mentalmente sobre isso, e ele continua não convencido de que aquilo é a solução. Ele continua não convencido nem de qual que é o problema dele. Então, às vezes, ele ainda está em Problem Education, mesmo ele já tendo contratado a agência de tráfego ou gestor de tráfego. Se ele não tiver tido resultado. Se ele tiver tido resultado, aí ele muda de estágio. Mas se ele não tiver tido resultado, que é extremamente comum, ele pode ter Problem Education. E quando que esse cara muda de estágio? Ele muda de estágio quando ele entende, ou por experiência própria, ou por ter se educado, estudado, consumido conteúdo, entendido a fundo, ou tido exemplos de colegas de que o problema dele é X e a solução melhor é Y. Ou visto um concorrente fazendo. Visto um concorrente fazendo, muito comum. E aí, mas aquilo é uma ideia, Matheus, é uma crença, na verdade. O Solution Selection é uma crença. O cara que ele entendeu que ele precisa do serviço de tráfego ou de alguma solução desse tipo, é uma crença que foi instalada nele. Sacou? Esse é o processo. A questão é, para isso acontecer, tem algumas formas. Como eu falei, se ele tem resultado, isso é uma forma. Se ele vê o concorrente dando resultado, é outra forma. Se ele estuda a fundo, entende, é assim, esse é o caminho, é outra forma. Se alguém mostra isso para ele, fazendo ele refletir através de perguntas, pode funcionar. E aí a gente entra, então... Solution Research é o próximo. E uma curiosidade. Eu tenho uma tabelinha até que eu posso explicar isso facilmente. A gente tem, na pesquisa da HubSpot, 3 tipos também. Tem 3 estágios de Buyer Journey e 3 tipos de mercado. Quando a gente fala de vender esse tipo de serviço nosso. O mercado de small business, mid-market e enterprise. O que são esses 3? O small business são empresas pequenas. A maioria das empresas que um gestor de tráfego vai vender. Pequenas empresas, empresas que vão faturar aí, sei lá, abaixo de 1 milhão por mês, 500 mil por mês. Daí para baixo, às vezes uma empresa de 10 mil por mês vai estar mais encaixada nesse mercado. Mid-market, talvez acima de 1 milhão. Vamos trazer uma empresa que fatura 1,5 milhão ao ano. Não, mid ainda seria... Não. Dentro do do small, estágio. sim. Do small, sim. A gente tem... Porque, considerar no Brasil hoje, pequenas e médias empresas, que a grande maioria está aí com faturamento até 4 milhões... 4 milhões anos. 4 milhões e meio. E isso a gente vai pensar no small. Talvez o 4 milhões... Para cima de 4 milhões, a gente vai pensar no mid-market. E enterprise, a gente está falando de uma parada realmente muito grande, tá ligado? Tipo uma Coca-Cola da vida. Aí realmente é enterprise. Olha que louco. Quando a gente fala de vender o nosso tipo de serviço, você sabia que tem uma diferença de estágio de Buyer Journey para facilidade de venda para esses 3 tipos de mercado? Sabia disso? Não. Ou seja, para cada mercado, um estágio específico tem uma facilidade maior de venda. Então, para enterprise, a maioria das vezes você vai conseguir vender mais para Problem Education. Certo. Por quê? Nível de consciência mais baixo, é um produto a nível mais transacional. E quando é Solution Selection, no Enterprise, na empresa grande, quando é Solution Selection, que é aquele estágio da Buyer Journey, que o cara já está pronto para comprar, a concorrência, ela vai ser absurda a ponto de, tipo assim, se você não for realmente uma big Enterprise também, você não consegue vender. Então é mais fácil você vender no Problem Education para uma big Enterprise. Olha que louco. Para um mid-market, é mais fácil você vender no Solution Research, porque ele está no meio do caminho disso. E para o small business, que é o nosso foco, Solution Selection, obviamente, que eu já falei. É muito mais fácil você vender para quem já está no estágio de compra. E trazendo... vamos discorrer um pouco mais antes de entrar no Solution Selection. Vamos falar do Solution Research. Aquele cara que está pesquisando, que já tem consciência, já às vezes viu o concorrente dele. Vamos dar um pouco mais de característica desse cara. Sim.
os riscos ou vantagens dentro, como a gente fez com o Problem Education. Então, é um cara que tende a desvalorizar mais, é um cara que... Sabe qual que é a frase que define esse cara do Solution Research? Sei que marketing digital é bom, mas ainda não tenho certeza. Legal. Me É um cara que ele Bruno. Hã? Me convence por que eu tenho que fazer. Só que não é aquele, me convence aí, vai lá. Sim. É tipo, é um cara. Eu entendi que é legal, mas será que é isso mesmo? Tipo, como que tá funciona? Em cima do muro. Como que funciona? Como que funciona? Esse cara vai ter uma conversão mais alta do que o Problem Education. Ele não vai ser mais 20 vezes mais difícil de vender do que o Solution Selection. Ele vai ser 4 vezes mais difícil. Já tem um interesse, mas ele tem dúvidas. Exato. Ele faz que tipo de pergunta? Cara, ele vai fazer perguntas do tipo... ele vai pedir case já. Sacou? Ele já vai pedir case. Você tem case do meu nicho? Ele fala assim. Você tem case. Você já conseguiu fazer isso aqui? Não, meu nicho é muito complexo. Mas me explica aqui, por que dessa forma que você tá falando é a melhor? Sacou? Ele ainda não vai estar tão a fundo. Talvez ele não sabe qual que é o canal ideal para ele. Exato. Às vezes ele não entende de não Google Ads, perfeito. Facebook Ads. Não, mas o que é essa parada de Google Ads? Entendi. Não sabe a diferença de busca, não sabe a diferença de uma plataforma de atenção, uma plataforma de intenção. Ele não entende muito disso. Mas esse cara, ele tá assim... Você acredita? Ele tá inclinado, sacou? Você acredita que a comunicação... Dentro que você falou, cara, às vezes o cara é importante ele entender essa comunicação para ele direcionar melhor. Como que você acha que é a comunicação do gestor, da agência, com esse cara? Cara, a comunicação com esse cara é o seguinte... Vamos trazer dois lados aqui. Como o que você viveu na prática, a sua evolução, o que você vê do mercado fazendo e o que você acredita que é o ideal. Tá. Cara, na minha evolução, primeiro de tudo, eu entendi que se eu trabalho com esse cara com uma coisa mainstream, vamos chamar assim, o que é o mainstream? É uma coisa comum. O tráfego commodity, por exemplo, que é o que todo mundo faz. Você precisa de gestão de tráfego no seu negócio para melhorar. Esse cara, ele tá receoso sobre isso. Sacou? E vamos lembrar que tudo que eu falar aqui, Matheusão, tá sendo direcionado ao pensamento e a minha experiência e de mais de 80 agências que a gente acompanha vendendo high ticket. Tá? Então, o que eu falar é pensando em vender high ticket. Se você quiser vender o seu contrato de 500, 700 reais, R$1.000, talvez você não precise aplicar isso aqui. E tá tudo certo. A gente pensando no commodity, no mainstream, se você oferece para esse cara uma coisa... Ele já tá entendendo mais ou menos a parada de marketing digital. Ele ainda não entendeu exatamente com especificidade, mas ele já tá vendo ali... Opa, tem situações aqui que a galera tá tendo resultado. Se você oferece o que todo mundo tá oferecendo, esse cara, ele vai tender a direcionar a negociação para, assim... Cara, tá, eu vou testar essa parada, eu acho que eu... Beleza, você tá me convencendo, mas eu preciso realmente pegar mais orçamentos, pegar o mais barato, entender... Eu preciso que você me convença mais o porquê que é assim, e porquê que você é isso. O que eu percebi na minha jornada? Que quando a gente não tem... Isso vai servir também para o Solution Selection, que eu vou falar aqui. Quando a gente não tem metodologia, quando a gente vende algo mainstream, commodity, né, que todo mundo faz, o que acontece é que você reduz a probabilidade de convencimento da sua oferta. Então, a gente entra aqui num ponto que é criação de oferta. Se você criar uma oferta, tá? E quando eu falo oferta, é aquilo que você vai oferecer para esse cara de fato. Desde tráfego por R$1.000. Gestão de tráfego, isso é uma oferta. O que você faz? Eu faço gestão de tráfego, eu cobro R$1.000. Sem contrato mínimo, de tempo mínimo. Isso é uma oferta. Se você monta uma oferta que ela é mais específica do que a gestão de tráfego, que ela é mais direcionada à dor que esse cara tem do que gestão de tráfego, porque gestão de tráfego não é direcionado à dor. É direcionado ao entregável. É o entregável. Gestão de tráfego é entregável. Tá? Se eu, sei lá, comprei uma garrafinha. Isso é entregável. Né? Agora, eu comprei, sei lá, eu não quero mais beber... Eu quero que minha água fique gelada. Beleza, tem uma garrafinha que mantém a água gelada.
Isso já é uma solução para o resultado que eu quero. Então, começa por aí. Como que você faz isso? Metodologia. O que eu vejo que vai acontecer com o mercado? Cada vez mais, a especialização e a necessidade de criação de metodologias vai aumentar. Então, a necessidade de especialização, a necessidade de criação de metodologias vai aumentar. Quanto mais amplo esse negócio for, esse gestor de tráfego, essa agência for, quanto mais amplo, mais difícil vai ser dele vender. Porque o nosso mercado, Matheus, ainda tem um problema muito grande, que não é tão fácil gerar resultado para o cliente. Uhum. Não é assim, bala de prata, sacou? Não é 2 mais 2 igual a 4. É uma parada um pouco diferente. A tendência é ficar cada vez mais sofisticado, independente do nicho também. Exato. E aí, o que vai acontecer? Quanto mais a gente tem mais gestor de tráfego, sem especialização, fazendo... Porque quando você não tem especialização, todo dia é um novo dia, meu irmão. Você entra, aí o cliente novo entra, aí você tem que entender o negócio dele, você tem que entender tudo, aí você tem que começar a criar uma estratégia do zero. Aí o que acontece? Você demora a ter resultado. Você pode até ter, mas você vai demorar mais tempo, porque você não validou a metodologia. Você tem um tempo ali de maturação do mercado, de entender... Putz. Exatamente. As coisas mudam de nicho para nicho. Uhum. A galera tem essa incrível capacidade de pensar assim, cara, eu tenho que atender todo mundo, porque senão eu tô perdendo o cliente. Se eu atender um nicho só, eu tô perdendo. É até a questão da energia que a gente tava falando. Energia. Porque você vai criar tudo do zero toda vez, não irmão. necessariamente ele precisa ter só um nicho, ele pode atuar em 2 nichos. Sim. Agora, quando ele fica amplo, o cara atende... Eu atendo tudo, cara. Aí... complica. O cara atende... E não é assim, beleza, mas chegou um cliente de indicação. Ok, você pode pegar vários nichos. Mas, cara, nichar é essencial, velho, porque você vai ter uma capacidade de aproveitamento da sua energia, uma capacidade de aproveitamento da sua metodologia, de validação de que aquilo funciona com muito mais facilidade. E aí, para você replicar, é muito mais fácil. Então, você ganha muito quando você faz isso. E aí, o que acontece? Cada vez mais, o mercado ele vai ficar mais direcionado a isso. Tipo, cara, peraí, eu tenho uma clínica odontológica. Você está me mostrando aqui um exemplo de resultado seu de um e-commerce. O que isso tem a ver com a minha clínica odontológica? Eu não consigo confiar mais, fulano, que o seu serviço vai dar certo. Ou ele não vai ter esse nível e não vai conectar. E aí, tipo assim, ele não vai fechar. E o cara, caiu por terra e entra naquilo que a gente falou. Ele entender, então, dentro da comunicação, como que ele vai falar com cada um. Como que ele vai lidar com cada estágio. Exato. Então, a gente percebe que dentro do Social Research, cara, ele é interessante, mas ele converte 4 vezes mais. Ele tem 4 vezes mais dificuldade de converter do que o Solution Selection. Essa é a parada. Enquanto o Problem Education tem 20 vezes mais dificuldade do que o Solution Selection. Então, ele teria, de 100, ele teria 5% de chance de conversão. É isso aí. E o outro... 1% e o outro 20%. Solution Selection, então, 20%. vamos entrar no 20%. Esse que é onde que a gente gosta de jogar. Aqui tá o jogo que a gente joga. É o jogo que a gente vive. Exato. Solution Selection, o que é? Solution Selection é o cara que ele é assim... se o outro marketing digital é legal, mas eu tenho que saber um pouco mais, eu tenho que entender um pouco mais, Solution Selection qual empresa eu vou contratar? Já sei que é isso aí, mas qual empresa que eu vou contratar? É a sua? É a sua? Qual que é? Tá buscando. Qual que é a melhor? Tá buscando. Tá buscando. Agora, eu vou contratar. Agora. Tô aqui, ó. O dinheiro tá aqui pra contratar. Já evoluiu. Já evoluiu? Pronto. Eu sei que é isso. Eu só preciso achar o melhor. E com bom custo-benefício. O cara não é o melhor e ele vai pagar qualquer valor. Bruno, então é high ticket porque o cara paga qualquer valor se ele tiver Solution Selection. Lógico que não. Mas ele tá mais predisposto a pagar mais. E não quer dizer também que vai atrair só esse cara. Não. Mano, peraí. Nós vamos jogar esse jogo Vamos lá. Você botou um ponto excelente. Eu começo a falar de Buyer Journey com alguém, explicar, e eu falo de Solution Selection. O cara fala, não, então se eu subir o funil australiano, eu nunca mais vou ver um Problem Education. Eu falo, irmão, o que você mais vai ver é Problem Education, meu irmão. Como assim? Porque é um funil. Isso aqui é um funil, ó. Isso aqui é um funil. Uhum. Funil vem um tanto de gente que você não quer no topo, que não vai até o final, e no fundo tem alguns Solution Selection. Só que o ponto qual que é a capacidade de geração de Solution Selection que um funil como o funil australiano tem?
cara, é absurdo. Versus a capacidade de geração de solution selection de um outbound, baixa. De um networking, baixa. De evento, baixa. Eu quero até trazer esse paralelo, porque dentro da nossa metodologia também, explicar um pouco do contexto, né? A gente está falando de um estágio, a gente tem um outbound, a gente não está falando disso. O outbound é o quê? O cara faz uma lista BM, vai ali no friozão, tal. Sim. Analisa se o cara tem fit, e o fit mais interessante é com que ele julga que é interessante para ele. Para depois analisar se o cara tem dor. Então, pega o telefone. E aí, Bruno, tudo bem? Cara, vê aqui que você não tem nenhum anúncio, o seu concorrente tá plugado aqui. Tô vendo que ele tem esse anúncio, aquele anúncio. Aí você vai... Não, Matheus, mas eu não tô afim disso, não. Problem education. Ou ele tá querendo saber mais. Só que às vezes o cara não tem nem a dor. Opa! E dentro da nossa metodologia, o que a gente faz aqui? Nós atraímos esse cara pela dor. Sim. Então, por que nosso método a gente busca ali no Solution Selection? A gente pega esse cara pela dor e depois a gente analisa se tem fit, que é onde você falou. Cara, não faz sentido eu conversar e achar que o meu funil vai trazer só Solution Selection. Ele vai trazer Problem Education. Sim. Só que qual que é a energia, o foco que a gente canaliza para conversar com esse cara certo? Total. A questão é, se você não atrai pela dor, o que acontece, né, no outbound? Você tenta atrair... Primeiro, na verdade, no início, no topo do funil outbound, você analisa fit. Você não analisa dor no início do funil. Você analisa fit. Como que você analisa fit? Por quê? Porque você vai procurar empresas que tenham características parecidas com as empresas que você quer vender. Só que um supermercado A e o supermercado B, eles têm as mesmas características, o mesmo faturamento. Só que um tem a dor A e a outra tem a dor B, velho. E a questão é, Solution Selection, ele parte da dor. O cara, ele tá com a dor latente, imediata, predisposto a investir. Ele já definiu um budget para ele investir, um orçamento que ele vai colocar para resolver aquela dor dele, enquanto o Problem Education não. Então, não é fit que deve ser analisado primeiro. Esse é o problema do analisar fit primeiro. É que se você analisa fit, você gasta um tempão analisando fit, você começa a conversa, você coloca esse cara numa reunião, e aí no final da reunião você descobre que esse cara não tem a dor. Velho, Só deu ruim tempo. pra caralho. Você perdeu muito tempo. Você repete isso em 100 vezes para fazer 1, 2 vendas? Porra, sacou? Agora, por exemplo, tem empresa que vai fazer isso em escala. O Enterprise, por exemplo, que eu falei, você vai fazer isso em escala, porque às vezes você vai ficar 6 meses sem vender um contrato, você vende um contrato, vende 2 contratos por ano para uma Enterprise, né, de milhões de reais. Não, o cara que vende jatinho, que vende arte. É isso. É isso mesmo. O cara vai lá, às vezes ele chega, né, sacou? O cara vai comprar um jato, ele às vezes não chega em Solution Selection necessariamente. Ele nem sabe se é bom comprar um jato ainda para ele, se é melhor de fretar ou não. Ele tem que passar por esse processo. Ele vai ficar 1 ano lá com você, velho. Trazendo então pro Solution Select, que é o que a gente é o jogo que a gente gosta de jogar. É o cara que tá no imediato, eu vou contratar, eu já entendi, agora eu preciso entender qual que é a melhor solução. Ou acontece muito também, por exemplo, o cara já fez para ele tá querendo delegar. Sim. Ou ele tá trocando porque... Ou ele já contratou, ele sabe que dá resultado, mas o resultado não tá como ele gostaria. Exato. Muito comum em e-commerce isso, por exemplo. No e-commerce ele já depende. Se não for e-commerce novo, ele já nasceu dependendo do tráfego. Podemos dizer que nem existe Problem Education para e-commerce. Cara, pode existir. Porque às vezes o cara... Ele é um aventureiro? Por exemplo, às vezes ele tem um outro canal que é o Marketplace. Ah, perfeito. Sacou? Entendi. E o e-commerce dele vem tipo 10 mil. E aí ele não entendeu ainda a necessidade disso. Saquei. Mas é menos comum, com certeza. Agora, pega a seguinte parada. A gente tem que... Por que a gente tem que buscar o Solution Selection? Porque esse cara, ele vai ser convencido pela melhor metodologia. Só. Você não tem que convencer ele de que ele tem que fazer tráfego ou marketing digital. Você tem que convencer ele que a sua metodologia é melhor. A gente reduziu essa parada, tipo assim, daqui a gente reduziu para cá. E aí é muito mais fácil. E aí que entra o que a gente sempre fala, né? Sobre... o que eu falei agora há pouco sobre a necessidade de ter metodologia, né? A gente estava falando de Solution Research e eu falei que isso aplicaria para Solution Selection. É isso. Porque se o cara ele já está em Solution Selection, ele já chegou pronto. Aí por que ele está mais predisposto a pagar high ticket? Aí quer bater o fit, né?
aí quer bater o fit. E é nessa que ele tá mais com uma grana a mais para investir, ou tá disposto a aportar realmente mais, porque ele já sabe que aquilo é bom. E aí você mostra para ele, cara, não, vou te contar uma história rápida. Eu tô escolhendo um carro para comprar, e aí eu escolhi um determinado modelo. Só que assim, eu vi que com pouca grana a mais, eu ia conseguir um modelo muito mais top. Sacou? Eu queria um carro com teto solar, por exemplo. Eu falei, não, cara, esse carro aqui com teto solar, ele vai ser muito mais top do que o outro. Tal, tem umas paradas assim. Pô, mas eu vou ter que investir um pouco mais. Mas, velho, eu já tô comprando um carro. Então eu vou comprar logo o que eu quero. Porque se eu comprar esse, depois eu tiver que trocar